Fernando Braz Tangerino, engenheiro agrônomo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, satisfação, alegria estar contigo aqui. Ok, Fernando, nós vamos falar exatamente, eu puxei essas duas matérias aí de seca no Nordeste, porque o que nós vamos falar aqui é sobre soluções para a seca ou prevenções para a seca através dos sistemas de irrigação. Recentemente, inclusive, nós mostramos aqui, e eu e Chico Graziano comentamos, um polo de fruticultura no Ceará que não enxerga essa triste realidade que a gente viu aí, esse flagelo da seca, porque tem irrigação e dá todas as frutas que tem que dar e cria uma condição favorável para o agricultor. Esse lado da seca aí, ele tem um componente político, o Fernando, e ele poderia ser amenizado se populações fossem realocadas ou se fossem atendidas com cisternas, com sistemas de irrigação e métodos preventivos. Qual a sua avaliação sobre isso, antes da gente entrar nos pequenos detalhes da irrigação? Bom, Tavinho, no último Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem, que aconteceu em Cascavel, eu abri uma apresentação mostrando exatamente o paradoxo. Numa ponta, eu retirei, naquele mês, as notícias da seca, que nós estamos vivendo a maior seca dos últimos 83 anos. E naquele mesmo mês, eu retirei notícias, no mesmo Nordeste, boas, ligadas à agricultura irrigada. Esse polo do Ceará que eu falei, por exemplo, é um deles. Exatamente. Em que o Ceará está se destacando bastante, não só na fruticultura, mas na pastagem irrigada. Então, o Ceará investiu nisso. Hoje, a pecuária leiteira entrega notícias boas ligadas à agricultura irrigada. Bom, o Brasil irriga muito pouco. Nós irrigamos aí 5 milhões de hectares, de um potencial de 30 milhões de hectares. A notícia boa é que nós temos, finalmente, depois de 17 anos no Congresso, a presidente Dilma sancionou a Política Nacional de Irrigação em 14 de janeiro. Então, nós temos um marco regulatório que coloca como programa de Estado a irrigação, a agricultura irrigada. O que isso traz de benefício para o produtor rural? Vamos linkar direto com ele. Bom, primeiro que tendo um marco regulatório, você começa a acreditar que o governo acha que irrigação é importante e pode traduzir um seguro para o produtor. Muito bom. Mas não é só o seguro, é a garantia da produtividade, é a garantia de plantar em épocas diferentes, é a garantia constitucional de que o governo de plantão deve cuidar do treinamento, da reciclagem, da oferta de crédito. Um outro ponto importante, que é uma reclamação recorrente, a questão, as leis ambientais, muitas vezes, elas travam e muitas vezes ela é exagerada. Então, na própria definição, na própria Política Nacional de Irrigação, ela já traz alguns elementos que vão na direção favorável à agricultura irrigada, preservando o meio ambiente. Mas essa questão política, ela traz uns outros problemas. Na Bahia, por exemplo, a gente mostrou aqui, existe uma área que é uma área irrigada, mas o que tem de irrigado ali é bem pouco. E mesmo quem utiliza a irrigação tem problemas também. Bom, olha, aí é uma questão de oferta hídrica, de infraestrutura. Nós temos, de fato, hoje a Bahia tem que decidir. A Constituição define que a prioridade da água é para o ser humano. E assim o governo da Bahia tem que decidir entre vai colocar água para as pessoas ou para manter o sistema de irrigação. E, de fato, hoje nós temos 12 mil hectares de áreas irrigadas que estão com seus bombeamentos lacrados por problema de infraestrutura hídrica. Depende de decisão de governo. Depende de incentivo, não só de decisão de governo. Muitas vezes, Tavinho, quando você quer fazer uma barragem, a legislação ambiental é tão restritiva que você acaba optando por não fazê-la. E você poderia acumular essa água da chuva. Esse problema da água e essa burocracia em cima de qualquer ação que você vai fazer com relação à água, precisava mudar e facilitar, né? Está dificultando não só a irrigação, mas está dificultando produção de peixes em tanques-rede ou em represas, etc. e tal, e vai por aí afora. Nós temos dois bons exemplos. Um do Rio Grande do Sul, que sofreu uma seca muito intensa na safra passada, que buscou um caminho
mais rápido, um fast track para a questão ambiental. E nós temos outro exemplo de Goiás. Goiás optou por facilitar ou incentivar o represamento como forma de oferta de água para os seus irrigantes. E sem assim, que isso trouxesse qualquer tipo de malefício para o meio ambiente. até onde eu sei, não. Tá, mas, ou seja, Pega o exemplo de resolver Cristalina. Pega o exemplo de Cristalina do Goiás. O Cristalina hoje é o município que mais rende, a parcela do ICMS vindo da agricultura é Cristalina. Por quê? Por causa dos pivôs centrais. Que soube também aproveitar de uma infraestrutura do passado de linhas de energia elétrica. Então, a política municipal, quando a gente, é importante você tocar nesse assunto, porque nós temos sempre o foco no governo federal, mas existem os governos estaduais e municipais que têm que colocar como prioridade a agricultura irrigada. Uhum. E isso, quando não tem esse tipo de política, acaba dificultando o trabalho técnico de vocês. Veja uma situação local. Eu moro em Ilha Solteira, região noroeste do estado de São Paulo. É uma região, a região mais quente do estado de São Paulo, em que são 8 meses de déficit hídrico. Então, a safra normalmente está garantida, mas com 8 meses de déficit hídrico fica difícil você ter a própria safrinha em condições de uma produção razoável. Mas é uma região com alto índice de irrigação. Ainda não. Não? Ainda não. Ainda não. Ela tem, se você pegar pega Jales como epicentro, tá. Nós temos a uva, as uvas de Jales, 100% irrigado. Vamos pegar o tomate, 100% irrigado. Mas ainda não se configura, nós configura um polo de uva, mas não um polo de irrigação. Nós temos grandes fazendas com exemplos muito bons de integração lavoura e pecuária sob condições de pivô central, tem mais moderno, mas ainda não aproveita o potencial que está na região dos Grandes Lagos, formado pelas usinas hidrelétricas de Água Vermelha, Ilha Solteira, Três Irmãos, Jupiá, e que ali seria uma oferta muito boa de água, não haveríamos problema. Mas a gente vê que a irrigação é o caminho a ser seguido, né? E para a solução de problemas, o Papa é argentino, mas os israelenses são os papas da irrigação, né? Através das técnicas que eles desenvolveram e criaram os kibbutz, que são os verdadeiros oásis de produção, e essa tecnologia foi disseminada pelo mundo todo. E hoje está provado que o investimento que você faz não é o custo em gasto. O investimento que você faz em irrigação, ele volta em produção. Esse é um ponto importante. Muito produtor, e aí vamos agora tirar o foco do governo, dos governos, e vamos colocar no produtor. O produtor, muitas vezes, quando ele confunde investimento com... quando ele fala está caro, o que está caro? Certo? O custeio é uma coisa, certo? Investimento é outro. Aquele investimento em irrigação não é para ser pago na primeira safra. Então ele tem essa confusão entre custeio e investimento. E é importante deixar bem claro que se você não tem a irrigação, você está à mercê do tempo, à mercê da chuva. Se não chover, ou você está garantido com uma produção X, que pode vir ou pode não vir. Com a irrigação, você tem a certeza de que isso virá. E mais do que isso, você tem a oportunidade de escolher o que plantar e a hora que deseja plantar e buscar o melhor preço, não só a produtividade, mas o melhor preço quando não tem oferta maciça, como na safra dependente do sequeiro. Você me lembrou bem, você trouxe um abraço para o meu falecido pai, de um grande amigo, que é o Zaparoli, que trabalhou com meu pai lá em Marília durante muito tempo. Mas você me lembrou uma história agora, que eu voltando do sul do Paraná uma vez, eu passei por Marília para ver meus pais. O pai estava vivo ainda, e vinha ali pela Ourinhos, pela BR-153, pela Ourinhos, Marília. E estava uma seca danada, e os cafés ali naquela região ali estavam todos secos. Você só via esqueleto de café, dava dó de ver. Parei em Marília um dia, no domingo de manhã eu saí e aí fiz a Marília Bauru, né? E aí eu passei ali em frente aos cafezais irrigados na cidade de Garça. Aí você via uma outra realidade, a mesma seca que atingia, não atingia aqueles cafezais que estavam verdinhos e entrando em processo de produção. E isso nós vamos ver... Será de cinema. Nós vamos ver isso no Triângulo Mineiro, nós vamos ver isso com o café Conilon no Espírito Santo, certo? O Espírito Santo irriga 90% dos seus cafezais. Uhum. E o café do Cerrado também,
que tem, além da produtividade, tem uma qualidade fantástica. Rapidamente, vamos falar um pouquinho sobre os sistemas de irrigação. A gente tem pivô, tem aspersão, tem gotejamento. Rapidamente, quais são os principais? Bom, nós podemos dividir em métodos e sistemas de irrigação. Os métodos se diferenciam pela forma como a água chega até a planta. Irrigação por superfície, a água vem pelo solo. Irrigação por aspersão, imitamos uma chuva. Irrigação localizada, colocamos água em parte do solo, ou melhor, em parte das raízes. Dentro dos métodos nós temos os sistemas. Então, dentro da aspersão, nós temos a aspersão convencional numa escala evolutiva, tecnológica. Nós começamos com a aspersão convencional, aspersão em malha. Depois nós vamos aos carretéis enroladores, que já permite uma automação maior, são equipamentos que irrigam áreas maiores. E depois vamos ao pivô central, o deslocamento linear, que seria o que tem de mais automatizado em aspersão. Na irrigação localizada, nós teríamos essencialmente o gotejamento e a microaspersão. Ou eu coloco a água na forma de gota, ou um pequeno aspersor coloca a água em parte do terreno. Esse método foi bastante desenvolvido por Israel e partiu da premissa que, da mesma maneira que a gente pode respirar por uma narina ou escutar por apenas um ouvido, a água pode ser absorvida por parte das raízes. E com isso nós economizamos água e energia, uma vez que esses sistemas trabalham com baixo consumo de energia. Interessante, boa conversa. É muito boa. E a gente vê aí, enxerga um lado moderno na produção agrícola, né? E não um lado que depende só do tempo, né? Essa é a forma de agilizar e de simplificar sistemas e poder produzir mais, né, Fernando? E o importante, Tavinho, a gente tem em mente que não existe também, mesmo com componente tecnológico, não existe um melhor sistema de irrigação. Tem que se estudar caso a caso. Existe aquele que melhor se adequa às suas condições de solo, qualidade de água, disponibilidade de água, a tua cultura, a declividade e o próprio clima. E aí um engenheiro agrônomo, um engenheiro agrícola, um técnico bem formado é fundamental para o sucesso do empreendimento, para começar bem e continuar bem como atividade econômica. Bom, eu acho que para terminar, acho que você pode fazer uma propaganda aí, que não é uma propaganda, mas é uma ajuda a todos os agricultores do Brasil, que é o podcast que vocês têm lá na Unesp Ilha Solteira, que está à disposição de todos. A Unesp tem vários podcasts. Um deles é o Pode Irrigar. Então, toda quinta-feira, nós entramos com 3 minutos dando uma dica de agricultura irrigada. Então, podcast.unesp.br. Pode piscar na tela aí, podcast.unesp, não sei se foi isso que você passou para lá. Podcast.unesp.br. Tá. Tem todos os pod, são vários que a reitoria. O nosso é o Pode Irrigar, mas já que você permite, ou franqueou essa oportunidade, a Unesp Ilha Solteira tem o canal Clima. O canal Clima é um serviço composto, é a parte visível da rede agrometeorológica do Noroeste Paulista. Tá. Uma rede composta de 8 estações meteorológicas automáticas que disponibiliza as informações climáticas todas a cada 5 minutos ao internauta. E principalmente, ou o principal, ela disponibiliza a evapotranspiração, que é aquela quantidade de água que o irrigante vai precisar saber para aplicar água no momento e na quantidade certa e assim usar esse bem, o maior patrimônio que nós temos, que é a água, de forma eficiente. Disponível onde? O clima.fez.unesp.br. clima.fez.unesp.br. Ok. Fernando, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado pela oportunidade. Já piscamos ali os seus telefones de contato e o seu endereço de internet. E obrigado pela boa conversa aqui, as boas notícias aí para o nosso agricultor. Obrigado, muito mais sucesso para o Terra Viva e o dia a dia rural.